Alimentos. Espírito Santo 512, 037-222-4755. E Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cabeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás 2491, telefone 221-6636. Macom, compra e venda de máquinas de costura industriais, novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Macom, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro, 455, fone 221-6418. Não passa plano sem a Unimed. Ao decidir por uma assistência médica para você e sua família, pense naquela que oferece o que há de melhor. Respeito pela vida. Só a Unimed tem estrutura para garantir um alto padrão em medicina, com livre escolha de médicos e serviços credenciados. Só a Unimed tem real cobertura nos procedimentos mais sofisticados em todo o Brasil. Só a Unimed tem um perfeito sistema de remoções aéreo médico e terrestre com cobertura em todo o país. Isso significa total proteção para quem você mais gosta. Consulte-nos hoje mesmo. Nossos representantes o visitarão sem compromissos. 222-5240. Unimed, Sistema Nacional de Saúde. Rua Rio de Janeiro 767, Divinópolis. Recursos. Frequentemente nos referimos à propriedade, recordamos de imediato. Posses e haveres de expressão material, reconstituímos na lembrança a imagem de nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres. Sem isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que, em cada instância regeneradora e evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fizemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades, outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos, pela contabilidade da eterna justiça. Dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos e animalando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpear quantos reiteiam conosco, na atividade cotidiana envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência. Com as nossas frases refletidas, quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia. Quase sempre que venhamos a perceber, esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso, a bênção do sol.
Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar, que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo do serviço, ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, e sejamos onde estivermos os dividendos de auxílio e felicidade, e que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Amigos da Rádio Minas, bom dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que sua luz possa iluminar o nosso entendimento, dilatando nossa compreensão, para que a mensagem espírita possa adentrar em nossa vida, nos transformando dia a dia nesta grande jornada evolutiva do espírito imortal. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro pela sua Rádio Minas, sob o patrocínio de Chaveiros ABC, Cactus e Macom. Este programa é uma produção CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Apoio AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Apresentação Ariston de Menezes. É com muita alegria que estamos de volta nesta sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. Aqui você também participa do nosso programa, bastando telefonar para 222-0001 ou 222-0002, dando suas sugestões e tirando suas dúvidas. Bom dia, amigo ouvinte. Hoje é sábado, 25 de outubro de 1997. Projeto Futuro, que tem uma apresentação de Carlos Henrique e Eduardo Souza. Hoje em nosso programa contamos com a presença do nosso estimado companheiro, que é o Arley Xavier, que vai falar sobre o tema sono e sonhos. Teremos também a participação de outro grande trabalhador da seara espírita, que é a Maria Helena, que vai abordar o tema de muita importância, o desdobramento. E não se esqueça que no segundo bloco deste programa estaremos levando até você o estudo do Livro dos Espíritos, através de perguntas e respostas. E ainda teremos comentários sobre o tema. Projeto Futuro é um programa feito para você, amigo ouvinte, que carinhosamente tem nos prestigiado e também levar a mensagem esclarecedora e consoladora dessa doutrina de luz e amor até o seu lar. Você pode participar conosco, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas e concorrendo no livro espírita, Vozes do Infinito. No final do programa, bastando para isso somente ligar para os telefones 222-0001 ou então 222-002. Lembrando, 222-001 ou então 222-002 e participar conosco. Bom dia, Arley. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, né? Depois de um longo tempo. Exato. Às vezes a gente deixa de vir, né? Mas estamos aí novamente. Certo. Queremos agradecer já pela sua presença e participação em nosso programa e dizer que é uma honra muito grande para nós e você ter aceitado carinhosamente o nosso convite, integrar essa sala de aulas nos trazendo a mensagem espírita. Bom, Arley, dando aqui sequência à nossa aula, como se dá o sono do corpo físico? O sono do corpo físico, nós podemos compará-lo. Vamos pegar um aparelho chamado eletroencefalograma, conhecido como EEG. O eletroencefalograma, ele tem a capacidade de registrar os ritmos que o cérebro tem. São os ritmos elétricos que circulam através da aparelhagem, né, do cérebro. Então nós temos esses 4 ritmos que são registrados através do eletroencefalograma. Nós temos o beta, o ritmo beta, o alfa, o teta e o delta. Dentro do ritmo beta, que vai de 14, 21 e acima de ciclos por segundo, que é registrado, né, através de uma agulhinha que vai marcando montanhas, né, vamos dizer assim, vales, grafando no papel esses ciclos aí. Então, de 14 e indo acima de 21, nós podemos chamar do ciclo beta. E o beta é característica da criatura que está muito agitada, muito atarefada. É o homem moderno, né?
com a sua atividade diária, sempre ele está no nível beta. Bom, nós temos também o nível alfa, que vai de 7 ciclos por segundo a 14 ciclos por segundo. É o estado considerado alfa, chamado alfa pelos técnicos. Interessante que este estado alfa é o estado característico da criatura equilibrada, harmoniosa, fraterna, né, com um domínio emocional sobre si mesmo e sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Esse seria o ideal da característica humana, mas infelizmente o homem está mais no beta, né? E quando nós vamos chegando, e quando nós vamos chegando no ciclo de 4 até 7 ciclos por segundo, nós vamos entrando no estado teta. Esse estado teta é a proximidade do sono, quando o indivíduo está naquele estado que a gente fala, opa, está pescando ali, né? Exato. Ele não está nem lá nem cá, ele está entrando já quase no sono. É a proximidade do sono, não é o sono certo. em si ainda não. E depois nós temos, abaixo de 4 ciclos por segundo, nós temos o delta. Esse delta nada mais é que já é o período do sono. E mesmo assim o sono é subdividido em várias fases, né, que não vai aqui a gente entrar em comentários sobre isso. Mas então quando chega registrando de 4 ciclos por segundo abaixo, já é o sono propriamente dito, o sono físico. Então nós chegamos à conclusão que o sono é um fenômeno fisiológico pelo qual o corpo entra em repouso. Nele se dá a suspensão da vida ativa de relação com o meio ambiente, etc, etc, e afrouxam os laços fluídicos que prendem o espírito à matéria. Certo. Wally, como podemos entender a liberdade do espírito durante o sono? Essa liberdade, nós chamamos de emancipação parcial do espírito, que a nossa companheira que virá aí, a próxima debatedora, né, que vai conversar com os ouvintes, ela vai entrar em detalhes sobre a questão da emancipação, né? Certo. Bom, então dentro da pergunta que nos está sendo feita, como entender essa liberdade do espírito durante o sono, nós temos então vários estados que o espírito encarnado pode desfrutar dessa emancipação parcial em relação ao corpo. O espírito deixa o corpo, mas ele ainda fica ligado a ele com ligações ainda magnéticas, né, que não vamos entrar aqui em detalhes. E essa emancipação, essa saída, essa liberdade, essa libertação do espírito do corpo se dá através também do fenômeno do sono, tá? E o sono é um deles. E nós temos também o transe mediúnico, no qual proporciona essa liberdade, esse desligamento do espírito, do corpo físico. E também a anestesia proporciona isso, o uso de drogas que proporciona um desdobramento. O espírito se liberta do corpo, ainda ligado evidentemente com laços magnéticos. E nós temos um que nós podemos chamar definitivo, que é a morte, o desencarne, aonde o espírito realmente se desliga totalmente do corpo. Aí já é a liberdade total, né? Existe a parcial, que nós falamos, através do próprio sono físico, certo, que proporciona, através de transes mediúnicos, através de êxtase, né, que certas pessoas podem provocar, podem ter, e também através de usos de drogas, pode provocar esse estado que nós estamos falando aí. Certo. Wally, o que são os nossos sonhos? Nada mais é do que a vivência do espírito com essa liberdade que ele tem no plano espiritual. Então, durante o estado que o espírito está no plano espiritual, né, nessa liberdade relativa, pode acontecer várias coisas com eles que na realidade
Pode ser os contatos que ele teve durante essa liberdade no plano espiritual. Por exemplo, as criaturas inferiorizadas com condições bem precárias de moral, de condições, vamos dizer assim, evolutivas, ela pode ter um contato de acordo com suas tendências. O indivíduo que gosta muito de uma baguncinha, né? Vamos dizer assim, evidentemente que os amigos deles são proporcionais, são a sintonia em relação ao seu proceder com os amigos. Assim também, quando ele desdobra, ele tem essa liberdade relativa, ele vai encontrar com seus companheiros também, que estão desdobrados através do sono físico, e vão encontrar com os companheiros também, que já fizeram, que estão afins no plano espiritual, criaturas desencarnadas. E ali o que acontece? Os interesses egoístas, materialistas, os instintos, as tendências inferiores que eles têm, proporciona então o que? Uma atividade relativa ao grau de responsabilidade que eles têm. Vão aproveitar o que? Para dar vazão aos seus instintos inferiores. Tá? E em contrapartida também, as criaturas benévolas ou evoluídas podem aproveitarem esse desdobramento para fazer um contato maior com seus pupilos encarnados, já que esse contato fica mais fácil através do desdobramento, dessa semi-liberdade que o espírito tem. Então ele aproveita para conversar, aproveita para dar conselho, aproveita para levar para estudos, né, que existem no plano espiritual. Fazem excursões com as pessoas, excursões instrutivas, morais, né, para aprender a moralidade. Então isso fica gravado no espírito como lições que vão acontecer. Existem essas contrapartes que nós estamos falando, tanto das criaturas inferiorizadas como das criaturas evoluídas ou criaturas que querem o bem na gente. Existe outro ângulo também dessa visão que nós podemos anotar aqui, é a questão das visitas, né, de pessoas desencarnadas às pessoas encarnadas, ao então intercâmbio. Às vezes a pessoa perdeu um companheiro, né, passou para o plano espiritual e ela está com muita saudade, e podem aproveitar esses momentos sendo liberdade para haver um encontro entre essas pessoas, né, para poder satisfazer, para poder matar aquela saudade que bate forte na criatura, que às vezes acha que perdeu definitivamente o companheiro. Então esse estado de semi-desdobramento, essa liberdade, né, e o que foi perguntado, o que são nossos sonhos, pode ser esses acontecimentos que nós narramos, que vêm em forma de quê? De lembranças, não totais, mas parciais disso aí. Certo. Uma pergunta pessoal aqui, a gente sonha assim com pessoas que a gente nunca viu, como é que você explica isso aí? Olha, às vezes nunca viu, entre aspas, possivelmente são companheiros afins que nós já fizemos no plano espiritual ou em vidas passadas, que não estão encarnados aqui no círculo, né, do dia a dia conosco, mas estão em outras dimensões, que não deixa de ser que nós não venhamos a desconhecer ou ter amizade com essas criaturas. Possivelmente nós temos laços profundos com elas. A gente realmente, você sonha assim com a pessoa, assim, eu nunca vi essa pessoa aqui perto, mas então quer dizer que tem um laço assim, talvez de encarnações passadas. Possivelmente, até encarnado aqui também, né? De repente a gente chega e tem uma afinidade muito grande por aquela pessoa. Possivelmente pode ser também que a gente não conheça aquela pessoa mesmo, mas pela índole dela, pelo jeito dela ser, tem muito a ver com a afinidade, com o grau evolutivo nosso. Exatamente. Então nós temos uma afinidade muito grande com aquela pessoa devido ao modo de ser e o nosso também de ser, né? São parecidos. Lembrando a você, o nosso telefone aqui é o 222-0002 ou então 001, para você participar e concorrer ao livro espírita Vozes do Infinito. Warley, o que pensar da significação atribuída aos sonhos? Nós já até comentamos uma parte boa dessa pergunta, certo? Quando necessário, os bons espíritos atuam magneticamente
sobre nós, né? Para quando a gente acordar do sono físico, nós venhamos a lembrar da importância dos assuntos tratados no plano espiritual. Bom, os assuntos que são tratados no plano espiritual, o corpo físico, como ele não participou, apenas o espírito, há um branco, há um esquecimento quase que total do que aconteceu no plano espiritual. Mas os companheiros do plano espiritual, os mentores que tiveram a conversa conosco, eles podem nos ajudar através de técnica que eles têm, tá? De uma ajuda maior para a gente poder lembrar. Evidentemente que a gente não lembra com detalhes o que foi tratado, mas ela vem às vezes com um pensamento simbólico da conversa que foi feito. Em geral, nós lembramos de fatos que às vezes fica até meio estranho, né? Mas que essa simbologia disso aí tem um conteúdo muito profundo. Por exemplo, nós lembramos de um caso de uma jovem senhora que estava sendo caluniada aqui no plano físico, e ela pediu muito à avó dela, que havia desencarnado, que ajudasse. Orava para ela pedindo a ajuda desse espírito já desencarnado da família dela. Bom, na noite então que ela fez esse apelo, a própria avó, que tinha uma condição superior, né, uma condição evolutiva boa, o que ela fez? Aproveitou esse estado, tá, do desdobramento, e começou a aconselhar a neta dela, explicando que aquela calúnia que estava ali era inimizade gratuita que as criaturas estavam, através do egoísmo, da inveja, para ela suportar aquilo ali, que depois passaria com o tempo, que ela mostrasse galhardia, que ela mostrasse honestidade, mas não respondesse através da violência, né, da crise verbal, da agressão verbal, aquela calúnia que estava sendo levantada contra ela. Bom, quando ela acordou no dia seguinte, o que aconteceu? Ela lembrou o seguinte, que uma serpente vinha rastejando para o lado dela para dar um bote, mas que ela se transformava em vidro e espedaçava. E automaticamente ela começou a ligar o quê? Aquele quadro simbólico ao acontecimento dela diário. E ela viu que era o quê? Era uma orientação de alguém que estava dando, que aquela serpente simbolizava a perfídia, né? A agressão verbal que as pessoas estavam fazendo, mas ela era frágil, ela quebraria, não teria resultados, né? Exatamente. Se ela não acreditasse realmente naquilo que as pessoas estavam falando dela, que eram em verdade. Então vem formas de símbolos, esse tipo de coisa. Certo. Através de sonhos podemos prever futuros acontecimentos? Olha, o que nós estamos comentando aqui, nós já estamos respondendo aquilo que nós já estamos, né, da pergunta feita para todas nós. Ligadas, né? Sim, é porque quando o indivíduo está desdobrado, há conselhos, há lembretes do plano. Quando nós vamos reencarnar, é feito um plano, tá? Reencarnatório, as criaturas que serão nossos filhos, o lugar onde nós vamos viver e as coisas que vão acontecer, que poderão acontecer, né? Que nós temos aí uma liberdade muito grande para poder fazer aquilo que foi planejado ou não, mas é delineado de modo bem amplo os passos, né, os acontecimentos principais da nossa vida. E quando nós estamos desdobrados, eles podem lembrar, olha, já está mais ou menos quase na ocasião de ocorrer certos fatos, que nós estamos aí te alertando para mais segurança, para mais paciência. E quando a pessoa volta, desdobra, entra no corpo físico e volta novamente ao estado encarnado, né, vamos dizer assim, ele começa, olha, eu sonhei que vai acontecer uma coisa assim. É coisa prevista que foi contada. Então, o futuro, alguma coisa, pode ser prevista dentro desse ângulo que nós estamos dizendo. São coisas que já estavam planejadas, né? E pela lei de causa e efeito,
poderão acontecer. É como o meteorologista olha através dos satélites de imagem tirada lá do espaço, né, do movimento dos ventos, das marés, e vão prever se haverá chuva ou calor na região. Assim também a espiritualidade, abrangendo um espaço maior, ela pode nos alertar: olha, está na ocasião de ocorrer aquela tempestade na sua vida, é isso, vamos prevenir, vamos ficar mais alerta em relação a essa passagem aí. Então vem como coisas do futuro, mas é dentro desse ano que nós estamos falando aí. Certo. Warley, existem algumas regras para termos bons sonhos? Sim. O sono, ele é tão importante para nós, né, que nós passamos 1/3 da nossa existência dormindo. 8 horas das 24 do dia, nós dormimos. Então ele nos indica a importância dele. O sono físico, nós já falamos, ele enseja repouso orgânico, liberação de toxinas, né, para a parte fisiológica é muito importante. Mas para o sono, para ter um equilíbrio maior no sono, é importante que a gente comece a pensar de como nós devemos preparar para o nosso repouso diário, para o sono físico. Por exemplo, na parte orgânica, é importante a gente ter refeições leves. A questão da higiene é importante também, o silêncio do ambiente que nós vamos dormir. Isso, se não tiver isso, provoca distúrbio no nosso sono. Então é importante que as refeições, a higiene, o silêncio prevaleça. E também outro aspecto também, no aspecto mental, que nós venhamos a ter leituras boas, conversas equilibradas, para aliviar a mente. Exatamente, preparando a mente para isso, né? Filmes e atividades comedidas, sem violência. Se for ver um filme tranquilo, harmonioso, né? Bom, com conteúdo moral muito bom. Imagine se você for dormir assistindo um filme de terror, de Rambo. A mente ainda vai ficar o quê? Quando nós deitarmos, você vai ter só pesadelo. Vai ser, exatamente, porque a nossa mente está ligada a isso. Então não é bom. Então, a nível espiritual, a leitura edificante, a meditação, a serenidade, o perdão e a prece ajuda o nível de sintonia quando nós desdobrarmos. Então é importante a gente preparar dentro desses aspectos para o nosso sono diário, né? Exatamente, não tem nada que melhor que um sono, né? Exatamente. Agradecemos o Warley aqui pela presença. Muito obrigado, Warley. Vamos para os nossos comerciais. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, Cactus, a sua moda agora, Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cadeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás 2491, telefone 221-6636. Macom, compra e vendas de máquinas de costura industriais novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Macom, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro 455, fone 221-6418. Não faça plano sem a Unimed. Força total essa semana. Querendo lembrar a todo ouvinte que o nosso programa conta com a sua participação pelos telefones 222-0001 e 222-0002. Você concorre ao sorteio de um livro espírita. Hoje nós estamos falando sobre o tema sono, sonhos e desdobramento. E a nossa segunda participante é a Maria Helena. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês novamente, participando
como diz nossos colegas, né, dessa grande sala de aula. Justamente. A Lena, ela participa conosco no Estudantes do Evangelho, já é amiga de muito tempo, graças a Deus, e hoje vamos falar sobre desdobramento. O que vem a ser desdobramento, Lena? Eduardo, o desdobramento, também chamado de projeção, é uma ação natural do espírito encarnado que no repouso do corpo físico recupera parcialmente a sua liberdade. O mecanismo desse desdobramento durante o sono ele é simples demais. O perispírito, que é o nosso corpo espiritual, eleva-se horizontalmente sobre o corpo físico, flutua mansamente na direção da cabeça para os pés e se coloca gradativamente de pé. Um fio prateado continua ligando o corpo físico ao corpo espiritual, qualquer que seja a distância percorrida por este. A este fio prateado é o chamado cordão fluídico. E nas projeções, isto é, nos desdobramentos conscientes, em geral, existem ocorrências comuns que as pessoas experimentam do modo espontâneo e demonstram, em muitos casos, certa relutância em divulgar. Então, tem determinadas coisas que acontecem nesse desdobramento que as pessoas têm uma certa relutância em divulgar pela ansiedade que lhes causa as primeiras vezes. É o sentir a separação da consciência em relação ao próprio corpo físico, passar por essa experiência com lucidez, sentir estar se deslocando para distante sem usar o corpo físico e convencer-se de ser capaz de observar o que se passa à distância do próprio corpo. Então, isso são coisas que causam um grande medo, um grande receio nas pessoas. Mas vencido o medo e nascendo a motivação na pessoa, a projeção de consciência lúcida acontece independente de sexo, idade, raça, religião, educação, condição socioeconômica e mesmo de noções pré-concebidas que o indivíduo possa ter com relação a isso. Isto evidencia que a projeção consciente constitui um atributo fisiológico normal do corpo humano, tão natural quanto o sono, o sonho, a digestão, a nossa respiração. Há algumas pessoas que atribuem as causas que impedem a todos os encarnados de deixar temporariamente o corpo físico através da projeção consciente e só conseguir viver esse estado espontaneamente durante o sono natural, a nossa capacidade ociosa de utilização do nosso próprio organismo. Porque nós sabemos que 90% das potencialidades dos hemisférios cerebrais não são utilizados por nós, como 30% das nossas capacidades dos nossos pulmões, 25% dos nossos potenciais psíquicos. Então, eles alegam que esses fatores é que não permitem que todos nós tenhamos essas projeções conscientes. Mas a gente tem que levantar aqui que essas afirmações ainda guardam uma comprovação científica. Correto. Nós temos uma dificuldade de distinguir o que é desdobramento e o sonambulismo. É a mesma coisa? Eduardo, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo como um desdobramento. Este estado se apresenta principalmente durante o sono, podendo também ser provocado através do magnetismo. Uma ocasião, em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, esse conhecido por nós, onde as pessoas caminham, andam pela casa dormindo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer. Para aplicar essa ação, ele sente a necessidade de utilizar-se do corpo físico. E se utiliza ele como se utilizaria de um objeto qualquer. Isso não ocorre no desdobramento, ocorre apenas no sonambulismo. A consciência do sonâmbulo, como regra geral, ao despertar, lembra-se parcialmente do transe natural. Geralmente são classificados 4 tipos de sonambulismo, quando o fenômeno é abordado pelo prisma do plano físico. E a gente poderia citá-los, o natural, o sintomático, o artificial e o estático.
E além desses, eles classificam o sonambulismo projetivo. Este é quando o projetor consciente, pessoa veterana, acostumada à projeção, pode começar a se descobrir em períodos de sonambulismo de origem caracteristicamente projetista. Alguns fatores que levam a isto é a exaustão física anterior ao experimento, circunstâncias existenciais, o uso de medicamentos que favorecem o sono e tipo de projeção consciencial muito prolongada. Então a gente tem que ver que o sonambulismo e o desdobramento são graduações diferentes, são o mesmo processo, mas de graduações diferentes apenas. Eles pertencem, né, à mesma variante, o mesmo processo, mas com graduações diferentes. É muito interessante esse tema, né? Através do desdobramento, a pessoa então saindo do corpo físico, nós podemos visitar colônias espirituais, entrar em contato com os nossos parentes, queridos já desencarnados, uma coisa assim muito que chama muita atenção da gente. Nos desdobramentos, sempre estamos amparados por espíritos amigos. Protetores, né, são os chamados protetores, amigos espirituais, mentores. Estes, durante este período, nos levam a colônias espirituais para estudos ou a lugares ou instituições de estudos espirituais e mesmo para ajudar a outros companheiros ainda necessitados dos nossos fluidos grosseiros. Como nos sonhos, como a Arlen estava falando anteriormente, sempre vamos a lugares correspondentes aos nossos desejos, aos nossos interesses. Entramos também em contato com os nossos entes queridos já desencarnados e até mesmo os encarnados. Lógico que sempre obedecendo às leis universais de necessidade e possibilidades de cada um de nós. O sonho, entre o sonho e o desdobramento, nos diz Waldo Vieira, que há uma pequena diferença. É que em sonho não se conserva a lembrança sequencial das imagens. Na projeção consciente, pode-se recordar as ocorrências integrais em todos os pormenores. O intercâmbio espiritual, através desse desdobramento consciente, lúcido, será cada vez mais frequente e chegará o dia em que o encarnado na Terra alcançará o que hoje consiste apenas no anseio nosso, né? Um anseio que nos parece, como nós estávamos conversando anteriormente, até quase nos parece impossível, né? De levar todos os amigos e conhecidos para ver alguma coisa dos distritos da vida vibrante fora do corpo físico. Então vai se tornar algo tão natural que todos nós poderemos realmente fazer essas projeções e conviver de uma forma bem natural com os nossos queridos entes amados que já se foram. Sim, eu fico curioso para saber, o ouvinte também deve ficar, por que algumas vezes a gente sonha e não se lembra, ou talvez desdobra, né? A gente não consegue distinguir muito bem se está desdobrando ou sonhando. Algumas vezes a gente não lembra e outras vezes a gente se lembra. O Eduardo, é bom a gente notar que o sonho, sempre que a gente sonha, né? Durante o sonho há o desdobramento. Toda noite há esse desdobramento. Nós podemos nos lembrar ou não deles. E há o desdobramento consciente também. A nossa grande dificuldade de lembrar do que nós sonhamos, o que nós vivenciamos durante o período em que o nosso corpo estava em repouso, é nos lembrar por Kardec no Livro dos Espíritos, que ele fala que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Porém, nem sempre lembramos, porque não temos então a alma em pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas nos fica a lembrança da perturbação que o espírito experimenta à sua partida ou ao seu regresso ao corpo físico, acrescida da que resulta do que fizemos e do que nos preocupa quando dispersos. Então essas lembranças que nós trazemos quando nós acordamos, elas são lembranças do que nós vivenciamos e também da experiência nossa toda vez que a gente se desliga do corpo ou que a gente regressa ao corpo.
e acrescida, logicamente, das nossas preocupações do dia a dia, de tudo que está nos perturbando, dos nossos desejos, do que a gente está envolvido na vida, né? Não é, como é pensada e grosseira, como é pesada, né, e grosseira a matéria que compõe nosso corpo físico, este dificilmente conserva impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, como o que o espírito sente não foi através dos órgãos corporais, há uma grande dificuldade, pela sua constituição, de reter essas lembranças que o espírito traz. Então, nós não nos lembramos exatamente por causa disso. Eu estou ficando aqui morrendo de vontade de praticar, ver se tem alguma técnica para exercitar esse tipo de atividade que é o desdobramento. Existe alguma técnica para o desdobramento consciente? Eduardo, existem centenas de técnicas, algumas muito antigas, outras novas, variações aperfeiçoadas, as mais diversas à disposição da pessoa que queira, como você, praticar, praticar esse desdobramento, esse projetarem com lucidez, fora do corpo físico, em experiências induzidas pela própria vontade. Existem várias. O método ideal, uma fórmula única, é isso, faça isso que você consegue o desdobramento. Uma fórmula também completamente eficaz, que tem obtido consenso, né, e adequada a todos, infelizmente ainda não existe. Tal fato se deve, né, à diversificação das personalidades, à constituição física de cada um de nós, os caráteres humanos, comportamentos e a existência de 3 veículos ultrafísicos altamente complexos, que é o duplo etérico, o perispírito e o corpo mental. Desigualmente desenvolvidos, porque vai depender de quê? Da evolução individual de cada um. As características do nosso corpo mental, do duplo etérico, do nosso perispírito, elas evoluem individualmente, depende de cada consciência. Então, isso aí dificulta muito se estabelecer uma regra básica, uma técnica que todos poderiam fazer, que conseguiriam atingir. E as técnicas para se projetar se baseiam em um ou vários atributos desta consciência, ou de cada consciência. Quem é candidato, né, à projeção consciente deve verificar com extrema autocrítica qual o seu melhor atributo. A gente tem que saber qual o melhor atributo que eu tenho para exercitar isso, e a fim de utilizá-lo como recurso fundamental. Os atos de relaxar mentalmente, clarear a mente com naturalidade e alterar a atenção para fora do corpo físico são habilidades necessárias e promissoras. Quem o consegue tem uma grande possibilidade de atingir seu objetivo. Então, são qualidades que todo candidato deveria desenvolver ou deve ter desenvolvidas já. Além disso, a autoconfiança e a vontade são de suma importância. A autoconfiança desenvolvida e a vontade de fazer são de grande importância nesse caso. Existe um livro do Valdo Vieira chamado Projeciologia, que ensina as técnicas mais conhecidas na atualidade, adaptáveis a cada praticante segundo a sua capacidade projetiva, suas predisposições psicofísicas e suas motivações individuais. Então, quem quiser realmente praticar, deveria ler esse livro, estudá-lo e se adequar à técnica, a ele, que seja ele mais conveniente e mais adequada. Sei. Nós temos agora, o que queremos colocar para o ouvinte, não só para mim que quero praticar a projeciologia, já tem até algumas experiências, mas para o ouvinte que quer praticar ou que já pratica, um conselho que você que estudou esse tema, que está por dentro, possa dar para aquele que quer praticar a projeciologia consciente, o desdobramento. Eduardo, eu não darei conselhos baseados em experiências próprias por não praticar a projeção consciente, mas eu gostaria de levar aos ouvintes que a praticam alguns conselhos dados por Valdo Vieira que me pareceram de grande importância.
Dentre eles, é não recear a cooperação de pessoas qualificadas em seus experimentos. Deem a oportunidade de serem testadas suas capacidades projetivas. Permitam que os pesquisadores, os doutores, lhes documentem as atividades com pesquisas sérias e científicas. Padronize técnicas e dispense procedimentos inúteis. Não se acomodem aos incensos sociais, deixando-se ficar monopolizado por algum culto. Aproveitem as fases áureas de maior intensidade das projeções, produzindo os experimentos de modo racional, antes que sobrevenha o período de recesso projetivo. Ivaldo Vieira ainda nos fala o seguinte: a projeção consciente permite à criatura substituir a crença pelo conhecimento. Acreditar ou desacreditar dos relatos torna-se secundário. Importante aceitar a possibilidade dos eventos extrafísicos, porque o ideal será o espírito encarnado interessado ter a própria experiência após treinamento com os seguintes organismos: o físico, o cordão de prata e o psicossoma, aplicando disciplina na memória e, sobretudo, apuro na concentração mental, com muita determinação da vontade, autocrítica e perseverança nas repetições, seguindo as técnicas, e depois disso preparar-se para profundas redefinições em todos os setores da existência. Então, o que Valdo coloca é muito importante, e eu espero que as pessoas que já praticam essa projeção consciente, ou as que pretendam fazê-las, que realmente tomem esses cuidados e se deixem pesquisar e se deixem estudar para o bem de toda a humanidade. O que eu tinha a trazer sobre os conselhos, Eduardo, seria isso. Muito bom, teve muito bom. A gente agradece a sua presença, a presença do Arley, e pode se despedir do ouvinte. Eu gostaria de deixar a todos um grande abraço e agradecer a oportunidade de estar aqui no Projeto Futuro, e desejo a todos um bom final de semana cheio de alegria e muita harmonia em suas famílias. A Lena volta logo conversar com a gente, né, Lena? No próximo programa, parece que já está marcado, ela vem conosco de novo. Isso mesmo, nós queremos agradecer e eu chamo agora os nossos comerciais. Antes eu quero lembrar que você pode participar e deve participar concorrendo ao Livro Espírita pelos telefones 222-0001 e 222-0002. Eu chamo agora os comerciais. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Sua moda jovem, Cactus, sua moda agora, Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cadeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás 2491, telefone 221-6636. Macron, compra e vendas de máquinas de costura industriais novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Macron, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro 455, fone 221-6418. Não faça planos sem a Unimed. Ao decidir por uma assistência médica para você e sua família, pense naquela que oferece o que há de melhor: respeito pela vida. Só a Unimed tem estrutura para garantir um alto padrão em medicina, com livre escolha de médicos e serviços credenciados.
Só a Unimed tem real cobertura nos procedimentos mais sofisticados em todo o Brasil. Só a Unimed tem um perfeito sistema de remoções aéreo médico e terrestre com cobertura em todo o país. Isso significa total proteção para quem você mais gosta. Consulte-nos hoje mesmo. Nossos representantes o visitarão sem compromissos. 222-5240. Unimed, Sistema Nacional de Saúde. Rua Rio de Janeiro 767, Divinópolis. Você sabia que no dia 26 de outubro de 1943 desencarnou no Rio de Janeiro Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, escritor e tradutor espírita, e foi também presidente da Federação Espírita Brasileira? Nós estamos aqui com um noticiário. Será realizado um almoço fraterno pelo Centro Espírita Mestre Erasto no dia 16, domingo, às 12 horas, na Churrascaria Mangueiras, Avenida 7 de Setembro. O preço será de R$12 a mesa. Os ingressos estão sendo vendidos na banca do Livro Espírita, Allan Kardec, a Rua São Paulo, em frente ao Banco do Brasil. Então, almoço fraterno do Centro Espírita Mestre Erasto, no dia 16 de novembro, domingo, às 12 horas, na Churrascaria Mangueiras, e o preço é R$12. Ingressos à venda na banca do Livro Espírita, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, em frente ao Banco do Brasil. Nós passamos agora para as perguntas do Livro Espírita. O programa Projeto do Futuro é uma produção do CEP, o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, com apoio da AME. E a AME é a Aliança Municipal Espírita. E o programa Projeto do Futuro prepara sempre, para quem está chegando agora no nosso programa, prepara sempre as perguntas do Livro dos Espíritos no final. E nós então vamos conversar com o Vicente Cardoso sobre essas perguntas. Bom dia, Vicente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. É um prazer muito grande estarmos de volta aqui a esses microfones da Rádio Minas. O prazer é nosso e nós vamos continuar falando sobre os elementos, o segundo capítulo do Livro dos Espíritos, a 28ª pergunta. A 28ª pergunta diz o seguinte: uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Eduardo, nos respondeu a espiritualidade com muita propriedade, dizendo o seguinte: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vós entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí, considerarmos formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, Eduardo, complementando aqui essa colocação, a resposta do Livro dos Espíritos, é importante dizer o seguinte, que o princípio inteligente do universo, o espírito neste caso, ele é dotado de pensamento, de inteligência. Então, quer dizer, inteligência é um atributo dele. Então, para a gente poder entender na linguagem mais comum, às vezes é preferível entendermos como foi dito, matéria inerte, matéria inteligente, simplesmente para entendermos realmente o sentido das palavras. Mas, na verdade, a inteligência não é o próprio espírito, a inteligência é o atributo do espírito. O espírito é o ser, a essência, é o princípio inteligente. Como sendo a inteligência o atributo dele, logo não podemos confundir aí, tomar a causa como efeito. Então é importante a gente aprofundarmos mais nossos estudos com relação
a essa relação para melhor entendermos realmente as palavras que aqui foram ditas. Então, recomendamos aos ouvintes do Projeto Futuro que pesquisem mais para podermos entender realmente essa questão que foi formulada hoje. Correto. Hoje nós vamos ficar só nessa pergunta. Queremos encerrar o nosso programa fazendo o sorteio do livro espírita. O ganhador do livro espírita foi Salomônia Costa. A Salomônia Costa pode procurar a banca do livro espírita, em frente ao Banco do Brasil, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, para pegar o seu livro. Você ganhou o nosso livro no sorteio de hoje. Eu agradeço ao ouvinte a atenção, agradeço a todos os trabalhadores que trabalharam no dia de hoje para a realização desse programa e principalmente agradecemos ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que aqui esteve conosco, pedindo as bênçãos para esse nosso fim de semana, para o ouvinte e para nós que aqui estamos. Assim seja, bom dia.